Graças a Deus. Aleluia, salve a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de alegria para nós que podemos, pela misericórdia do Senhor, nos reunir aqui nesta noite para engrandecer o nome do Senhor. Como o nosso irmão pastor Sebastião já mencionou, é um culto ao Senhor. Nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser adorado, e nós estamos aqui como povo do Senhor, como ovelha do Senhor, para engrandecer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. O nosso objetivo aqui não é outro senão adorar o nome do Senhor, ouvir o Senhor falar conosco e verdadeiramente sair daqui transformados pelo poder da palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu convido a igreja para abrir a vossa Bíblia juntamente comigo, no livro de Hebreus, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 3, a partir do verso de número 7. Aleluia. Glória ao teu nome. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia, glórias a Deus. Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 7 a seguir, nos diz assim a palavra do Senhor. No início aqui do capítulo tem um título: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Nos diz assim a partir do versículo de número 7: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou,
porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Vamos no versículo 9 do capítulo 4. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a alma, até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Senhor, neste momento no qual nós nos reunimos aqui na Tua presença, Senhor amado, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua poderosa palavra, que já tem sido anunciada no nosso meio pela Tua bondade, e nós podemos louvar e glorificar o Teu santo nome, porque assim como foi louvado aqui nesta noite, o Senhor é bom o tempo todo, Pai. E é por isso que o Senhor tem nos instruído por intermédio da Tua palavra, Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, neste momento, que o Senhor continue a falar conosco pela Tua misericórdia, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. A igreja pode se sentar, pode exaltar o nome do Senhor nas palmas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Estou olhando ali as horas, porque é provável que hoje seja um dia um pouco mais rápido. Louvado seja Deus. Há dias que são um pouco mais difíceis, né, do que outros, mas nós estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor e não a nossa. Nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor Ele nos ordena, aquilo que o Senhor Ele nos instrui e não aquilo que nós queremos. Tanto é que, na realidade, eu havia separado uma outra mensagem, mas depois o Senhor veio falando comigo nesta mensagem aqui, porque nós somos um povo que já conhecemos a palavra do Senhor, nós somos uma igreja que já ouvimos muitas vezes a palavra do Senhor ser anunciada, inclusive neste capítulo de número 3 e 4, né, do livro de Hebreus, onde o escritor nos Hebreus ele nos deixa registrado grandes conselhos, grandes instruções e ordenanças da parte do Senhor, para que nós não venhamos ficar confundidos no grande dia do Senhor. Esta é a verdade da palavra do Senhor. O Senhor, Ele, pela sua misericórdia, Ele tem nos exortado, e um dia desses, um dos nossos irmãos, trazendo a palavra do Senhor, mencionou que nós às vezes ficamos pedindo que o Senhor venha falar conosco coisas, né, novas, venha apertar mais um pouco conosco, e às vezes nos mínimos detalhes nós temos dificuldade de obedecer, né, à vontade do Senhor, porque muitas vezes nós queremos andar segundo a nossa própria vontade, segundo os nossos próprios desejos, segundo as nossas próprias vaidades, e nos apartamos do conselho do Senhor, que é para que nós permaneçamos verdadeiramente santificados na palavra do Senhor, santificados na verdade, e a verdade é a palavra do Senhor. E nessa noite o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos traz mais uma vez, não é um mandamento novo, não é uma palavra nova, não é aquilo que a igreja não está acostumada a receber da parte do Senhor, mas o Senhor mais uma vez, Ele pretende, Ele quer falar conosco, para que quando nós ouvirmos a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus a falar no nosso coração, não endureçamos o nosso coração, mas venhamos receber a palavra do Senhor.
Senhor, venhamos receber o mandamento do Senhor, a ordenança do Senhor para a nossa vida. Não tem jeito de ser bem-aventurado sem receber a palavra do Senhor. Nós louvamos que nós iremos passar pela porta celestial e cantar Santo, Santo é o Senhor, mas não tem jeito de passar por esta porta se não tiver uma vida edificada na presença do Senhor. A palavra do Senhor ela nos deixa registrado no livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 13, se eu não me engano, nos diz que a porta ela é estreita. Apertado é o caminho que conduz para a mansão celestial. Não tem como nós passar por lá se nós não edificarmos a nossa vida verdadeiramente na presença do Senhor. E isso não é para os que estão fora, isso é para os que estão na presença do Senhor. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e não endurecer o nosso coração. Precisamos começar a receber verdadeiramente a palavra do Senhor em nós. Parar com esse negócio de que o irmão está falando para mim, a irmã está falando para mim, está falando porque sabe da minha vida, está falando porque me viu. O Senhor te viu. Aleluia. O mais importante e o mais perigoso é que não é que eu vi, não é que o pastor Sebastião viu, o que o pastor Lucas viu, é que o Senhor te viu. É com o Senhor que você e eu havemos de tratar naquele dia. Não é comigo, não é com o pastor. Se fosse com um de nossos irmãos, nós poderíamos nos justificar. Nós poderíamos dizer, não, eu dei uma deslizada aqui, eu dei uma deslizada ali. Com o Senhor não tem essa. Se chegar o momento do Senhor recolher qualquer um de nós e nós estivermos faltosos na presença do Senhor, não tem como acessar o céu de glória. Não tem como cantar Santo, Santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor lá em Apocalipse, no capítulo de número 20 e no versículo 15, o Senhor ele nos diz que quando abrirem os livros, um desses livros estarão todas as nossas obras e nós seremos julgados segundo as nossas obras, segundo os nossos modos de andar, os nossos modos de falar, o nosso modo de vestir, aquilo que eu não faço na frente dos irmãos, está descrito diante do Senhor. Aleluia. Está patenteado diante do Senhor. E quando abrir o outro livro, diz a palavra do Senhor, que é o livro da vida, se o nome de qualquer um de nós não estiver escrito lá, não tem salvação. Nos diz a palavra do Senhor. Não há como ser salvo se o nosso nome não estiver escrito lá no livro da vida. E esse livro ele está com o Senhor. O controle sobre esse livro está nas mãos do nosso Senhor. Está nas mãos daquele que conhece as nossas obras, aquelas obras que estão aí para todos verem, mas também conhece o profundo e o escondido. Diz a palavra do Senhor. Não tem nada que esteja coberto diante do Senhor. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos descreve que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Não tem pano por cima, não tem como o Senhor não saber aquilo que nós praticamos. E é com Ele que nós haveremos de tratar. E por isso que o mandamento do Senhor ele não é novo. Por isso que o Senhor ele tem nos orientado verdadeiramente a buscar consertar a nossa vida. Não é fazer um reboliço, é consertar aquilo que o Senhor ele já tem nos mostrado, aquilo que o Senhor ele já vem falando conosco no decorrer dos cultos. E todos nós sabemos quando é que o Espírito Santo de Deus ele toca no nosso interior. Todos nós sabemos quando o Espírito de Deus ele toca em algo que não é para nós fazermos, que não é para nós dizermos, que não é para nós ouvirmos, que não é para nós usarmos, que não é para nós fazermos, que não é para nós vestirmos. O Espírito Santo de Deus, ele toca no nosso coração e nós sabemos. Se nós temos recebido da parte do Senhor, se os nossos olhos estão abertos, se os nossos ouvidos estão abertos, se o nosso coração está atento à voz do Senhor, nós sabemos. Não tem como não saber. Porque diz a palavra do Senhor que aquele que se achega até a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora.
Então, se nós chegamos até a casa do Senhor e nós nos dispusemos a ouvir a voz do Senhor, nós sabemos quando o Senhor fala conosco. Mas aí é que está a situação, é aí que está a questão. Porque quando o Senhor ele toca naquilo que verdadeiramente nos confronta, ao invés de nós irmos lá e retirar, nós endurecemos o nosso coração. Aleluia. Nós fazemos com que se aquilo não fosse uma ordenança do Senhor, mas fosse algo vindo diretamente de um irmão, como se fosse algo vindo diretamente de uma irmã, e não como se fosse o Senhor nos orientando através do seu servo e da sua serva, que foi separado para cumprir a ordenança da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a partir do versículo 7, o escritor aos Hebreus ele vai detalhando como é que aconteceu ali com o povo de Israel, naqueles 40 anos em que eles estiveram no deserto, em que um povo ele endureceu o coração diante do Senhor, e diz a palavra do Senhor que a ponto do Senhor jurar em sua ira que eles não entrariam no repouso. De tal sorte que não entraram aqueles que desobedeceram a palavra do Senhor. Hoje nós vivemos um tempo que é inclusive muito popular as pessoas dizerem, né, que nós estamos nesse tempo que é o tempo da graça, que é o tempo em que nós fazemos alguma coisa, em que nós erramos, em que nós caminhamos tortuosamente e nós não somos punidos de imediato, não é assim? Às vezes nós andamos errantes, andamos faltosos na presença do Senhor, nós não somos punidos de imediato como era naquele tempo antigo. Mas eu tenho uma coisa para dizer: nós sabemos que embora nós estejamos nesse tempo da graça, o Senhor ele é justo. Aleluia. Nós haveremos de tratar com Ele de acordo com aquilo que nós praticamos, e Ele é justo. Essa conta um dia ela chegará para nós somadinha. Cada atitude, cada ação, o Senhor ele colocará numa balança naquele dia. Nós estamos num tempo em que nós temos a oportunidade de nos consertar. Por isso nós não somos punidos imediatamente. Mas se nós andarmos errantes diante do Senhor, naquele dia o Senhor somará essa conta para nós. Diz a palavra do Senhor que aquele que não foi encontrado com o seu nome escrito no livro da vida, para ele restará o lago de fogo do inferno. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor. Não é a minha palavra, não é a minha vontade, eu tenho certeza que não é de ninguém que está aqui, mas esta é a palavra do Senhor. Aleluia. É a palavra fiel, é a palavra verdadeira, é a palavra que há de se cumprir sobre a vida de cada um de nós. O que nós precisamos é andar atentos para que o nosso nome ele esteja lá até o dia em que nós estivermos que prestar a nossa conta diante do Senhor. E no dia em que nós estivermos que nos apresentar diante do Senhor e Ele fazer lá o somatório das nossas obras e ver se nós teremos condição de passar por esta porta que chegará à mansão celestial ou se nós não teremos essa condição. Louvado seja Deus. É isso que nós precisamos verdadeiramente estar atentos. Louvado seja Deus. E já aqui no capítulo de número 4, ou melhor, aqui no versículo de número 12, no capítulo ainda de número 3, o escritor aos Hebreus ele nos deixa uma orientação. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Porque quem anda com um coração mau, quem anda na infidelidade, não tem como estar próximo do Senhor. Nos diz a palavra do Senhor. Nós precisamos ter um coração sincero e reto diante do Senhor, para nós estarmos próximos do Senhor. Louvado seja Deus. E nos diz no versículo 13: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aleluia. Então o tempo de nós exortarmos e sermos exortados é o tempo que se chama hoje. Como nos diz esse louvor, hoje nós temos essa escolha. É nessa madrugada que essa escolha ela pode ser feita. Quando clarear
caminhar um dia, a gente já não sabe mais se ainda dará tempo de consertar a nossa vida. Quando o sol nascer nesse dia, a gente ainda não sabe se nós teremos tempo de nos arrepender dos nossos pecados diante do Senhor. E não é só se arrepender, é consertar a vida na presença do Senhor. Tomar uma atitude na presença do Senhor. Aquele que ainda não confessou o Senhor, confessar ao Senhor. Eu não sei se eu estarei com os meus olhos abertos quando amanhecer este dia. Mas nenhum de nós também sabemos se nós teremos esta oportunidade. Então, o tempo de exortar e o tempo de consertar e receber da parte do Senhor é o tempo que se chama hoje. É o momento que se chama agora. Louvado seja Deus. E ele diz no versículo 14: porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. É até o fim. Nós só nos tornamos participantes do Senhor se até o fim nós formos perseverantes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje é muito comum e é muito fácil a gente ver as pessoas falar: não, Deus ele é um só e Ele está em todos nós. Basta nós praticarmos o bem que o Senhor ele está no meio de nós. Não é assim que o Senhor nos orienta na sua palavra. Ele nos diz que nós somos participantes se nós retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se nós caminharmos na presença do Senhor, não é eu dizer com a minha boca que eu quero, que eu amo ao Senhor, que eu vou louvar, que eu vou cantar, que eu, como rei Davi, eu quero adorar o Senhor, se quando eu saio daqui o que toma conta de mim é a vaidade desse mundo, se quando eu saio daqui o que toma conta de mim é a mentira que está no mundo, é as desavenças que estão no mundo. Não tem como nós participarmos da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, nos diz a palavra do Senhor. E se nós não estamos na mesa do Senhor, automaticamente nós estamos do outro lado. Se nós estamos desse lado, automaticamente nós não estamos deste. Não tem como as coisas se confundirem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí o Senhor reforça novamente: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí no capítulo 4, agora sim nos diz a palavra do Senhor: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O Senhor ele nos orienta através da sua palavra que nós precisamos congregar com os irmãos. Nós precisamos estar reunidos na presença do Senhor, para nos fortalecer na presença do Senhor, para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco, através dos nossos irmãos. Assim nos diz a palavra do Senhor. É assim que a palavra do Senhor nos orienta. Mas a palavra do Senhor também, ela nos deixa bem claro, que não adianta nós apenas congregarmos. Congregar é importante, é primordial. Mas não adianta nós apenas estarmos na casa do Senhor, estarmos nos cultos, ou cumprir alguns dos mandamentos do Senhor, e aqueles que não nos convêm muito, que nos parecem mais dificultosos, porque nós temos que abrir mão de nós mesmos, nós temos que abrir mão daquilo que nós gostamos, nós temos que abrir mão daquilo que nós queremos, ou daquilo até mesmo que nós temos dificuldade, o nosso coração está preso. Não adianta. Ou nós cumprimos com as ordenanças que o Senhor ele nos deixou, com os mandamentos do Senhor, ou nós pereceremos. Não tem como nós servir. Não, mas o mandamento do Senhor está escrito, né? Não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não prostituirás. Tudo isso, como aquele jovem rico, né? Tudo isso eu já tenho observado desde a minha mocidade. E o Senhor Jesus, ele olha para ele e diz: mas ainda te falta uma coisa. Aleluia. Te falta desapegar das coisas deste mundo. Te falta desapegar
Senhor ele não agrada, e você sabe que não agrada. Graças a Deus. Às vezes, aparentemente, né, aos olhos da humanidade, nós caminhamos mesmo muito bem, com retidão, com honestidade, cumprimos com os nossos compromissos, fazemos a nossa parte, mas o Senhor nesta noite, Ele nos manda olhar para dentro de nós e ver o que é que tem nos faltado para verdadeiramente nos aproximarmos dEle. O que é que tem nos faltado para que nós venhamos estar pertinho do Senhor, para que quando o Senhor nos recolher aqui da face da terra, nós venhamos verdadeiramente cantar o hino da vitória ao lado do Senhor, juntamente com o Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos assegura, não será de qualquer maneira. E nós podemos até tratar as coisas do Senhor com uma certa incredulidade, não confiando muito naquilo que está sendo anunciado, não levando muito a sério, porque não precisa ser tão assim, não precisa desse jeito. Mas naquele dia nós haveremos de tratar com aquele que tem escrito as nossas obras. E nós daremos conta, eu sempre expresso porque é uma responsabilidade muito grande, nós daremos conta daquilo que nós pregamos, daquilo que nós falamos, daquilo que o Senhor nos manda dizer, e muitas vezes nós não dizemos porque nós ficamos receosos de magoar o irmão, de magoar o irmão. Nós daremos conta, mas nós também daremos conta daquilo que o Senhor Ele nos fala, daquilo que nós tivemos a oportunidade de fazer e nós deixamos de fazer porque nós queremos levar a vida ao nosso jeito, porque nós queremos levar as coisas da nossa forma. Nós daremos conta daquilo que nós ouvimos também da parte do Senhor. Então, se hoje nós ouvimos a voz do Senhor, não vamos endurecer o nosso coração, porque Ele nos diz, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Para o povo de Deus. Não é para o povo que se diz povo de Deus, é para o povo que é de Deus. E para ser povo de Deus, para ser parte do povo de Deus, tem que andar em conformidade com a palavra do Senhor. Aleluia. Tem que andar de acordo com os mandamentos do Senhor. Nós não podemos cair nessa lenga-lenga de que, não, mas se o Senhor te orientou a fazer assim como um pastor, aqueles que estão sob a sua responsabilidade devem orientar. Mas se lá no meu pastor as coisas são mais afrouxadas, eu preciso seguir o que ele está falando, porque assim eu tenho parte com o Senhor. Não é assim, você tem parte com o Senhor se você retiver a palavra do Senhor. Se você verdadeiramente retiver no seu coração os mandamentos do Senhor. E quando o Senhor Ele nos orienta, o Senhor Ele nos mostra e Ele nos exorta através da sua palavra, cabe a nós verdadeiramente tomarmos posição diante do Senhor e consertar a nossa vida com o Senhor, porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. E Ele foi preparar um lugar para aqueles que verdadeiramente cumprem com a sua palavra, para aqueles que verdadeiramente obedecem os seus mandamentos. E aí Ele nos exorta no versículo 11 do capítulo 4: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, diante do Senhor todas as coisas elas estão descobertas. A palavra do Senhor ela é apta para discernir até aquilo que nós pensamos, até as intenções do nosso coração. A palavra do Senhor ela tem capacidade de discernir. Então, se hoje o Senhor Ele tem nos falado, o Senhor Ele tem nos dado esta oportunidade, vamos aproveitar. E eu digo isso para mim, que eu preciso não endurecer o meu coração quando o Senhor Ele fala comigo. Eu preciso verdadeiramente tomar postura diante da palavra do Senhor quando o Senhor Ele me orienta. Olhar para o que o Senhor está falando comigo e começar a colocar em prática no meu caminhar. É disso que nós precisamos. A palavra do Senhor ela é direcionada para cada um de nós. Porque se nós entramos aqui nesta noite, foi para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir,
não aquilo que a nossa carne gostaria de ouvir, porque ninguém saiu da sua casa quase 11 horas da noite para vir aqui fazer a vontade da carne, porque se fosse assim a gente ficaria deitado dormindo, né? Porque todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem os seus afazeres. Se nós saímos da nossa casa, foi para receber da parte do Senhor. Então vamos receber da parte do Senhor aquilo que o Senhor Ele tem nos entregado. E para nós finalizarmos, o Senhor Ele nos deixa, não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E a palavra do Senhor nos deixa registrado que naquele dia Ele haverá de tratar com cada um de nós. Nos diz a palavra do Senhor que naquele dia Ele será o nosso juiz e Ele abrirá estes livros onde estão descritas as nossas obras, onde estão descritos os nossos feitos. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que de acordo com eles nós seremos julgados. De acordo com eles nós seremos ou absolvidos na presença do Senhor para herdar as mansões celestiais, que é o nosso desejo, ou seremos condenados com o mundo. Não vamos perder o nosso tempo de passar às vezes 30 anos, eu pelo menos tenho 30 que eu já estou, né, dentro da casa do Senhor. Mas não vamos ficar só dentro da casa, vamos ficar na presença do Senhor. Não vamos perder o nosso tempo e ter a falsa ilusão de que nós estamos na presença do Senhor, sabendo que nós não estamos. Aleluia. Sabendo que os nossos feitos não têm respaldo na palavra do Senhor. Glória. Sabendo que as nossas obras não encontram na palavra do Senhor nenhuma aprovação. Vamos examinar a Escritura, porque assim o Senhor Ele nos instrui. Examinais as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna, porque é ela que testifica do Senhor. Senão estaremos aqui em vão, numa madrugada fria como esta, num culto maravilhoso como este, corre o risco de perdermos a nossa oportunidade se nós não verdadeiramente nos atentarmos para a palavra do Senhor. Amém? Eu disse que seríamos breves, então o breve já chegou. Louvado seja Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Pode exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém?